Opa, hoje eu quero falar do recurso de um titio aqui do Excel chamado Power Query. Já o que é Power Query? Anota assim, Power Query é o recurso que me permite automatizar a extração e manipulação de dados no Excel. Já como assim automatizar a extração e manipulação de dados? Extração de dados é buscar dados de qualquer lugar, mesmo assim no sentido literal da palavra. Você consegue buscar dados numa planilha, você consegue buscar dados numa base de dados, você consegue buscar dados na web, onde você quiser, para trazer esse dado de forma automática para o Excel. E também automatizar a manipulação de dados. O que é manipulação de dados? Aquelas formas bagunçadas que você fica fazendo, VLOOKUP, ifs, sums, etc. De qualquer maneira, aí numa base, o Power Query também consegue pegar tudo isso e deixar no automático. Já eu não tenho conhecimento de programação, vou conseguir usar o Power Query? Um categórico sim. Por quê? Porque o Power Query é um recurso self-service. O que é um recurso self-service? É um recurso que não precisa ter conhecimento de TI para conseguir usar. São telas, são botões, são cliques que você precisa aplicar para conseguir colocar tudo isso aqui em prática. Então vamos lá. Você já deu aula aqui sobre Power Query. Por que você está falando disso? O que a gente vai ter de diferente hoje? Hoje, nosso foco vai estar na manipulação de dados. Ou seja, hoje eu quero entregar um bocadinho mais sobre Power Query. Por quê? Porque quando você sabe fazer uma fórmula no Excel e fazer no Power Query é um pouco diferente. Sério, sério sim senhor. Por quê? Se você pegar, por exemplo, um if ou um VLOOKUP, alguma coisa assim, no Excel e no Power Query você faz de maneiras diferentes. Por quê? Porque o Power Query ele usa uma outra linguagem. Anota assim, o Power Query usa uma outra linguagem chamada M. A linguagem M é um bocadinho diferente da linguagem que a gente usa no Excel. Então assim, a lógica é a mesma, mas a sintaxe, a maneira de escrever, a gramática é totalmente diferente. É isso que eu quero te entregar hoje. Quero te entregar a gramática do Power Query. Vou te ensinar tudo que existe no Power Query? Não, mas vou te entregar aqui algumas fórmulas básicas. Vamos resolver um exercício aqui que a gente já resolveu numa outra aula, que é para você começar a pegar aí a lógica do Power Query. João, em que momento eu uso Power Query? Vou deixar de fazer as minhas fórmulas aqui no Excel, vou passar a fazer sempre Power Query? A resposta é não. Você usa minha dica técnica, tá? Você até pode ser teimoso e querer fazer do seu jeito, mas minha dica técnica é que você use o Power Query sempre que você estiver diante de trabalhos rotineiros. O que é um trabalho rotineiro? É um trabalho que você executa com frequência. Pensa naquele trabalho que você faz, por exemplo, sei lá, aquele relatório chato que você faz toda a virada do mês, ou aquele relatório que você faz toda segunda-feira, ou aquele relatório que você faz toda segunda, terça, quarta. Todo aquele trabalho que você faz com alguma frequência. Pode até não ser uma frequência elevada, mas que você faz com alguma frequência. Eu recomendo que você use Power Query. Por que você recomenda que eu use Power Query no trabalho rotineiro, ao invés de fazer a minha forma no Excel, minha tabelinha aqui? Por uma razão muito simples. Porque com Power Query você vai conseguir automatizar exatamente todos os steps, todo o passo a passo, toda a manipulação de dados que você tiver para você conseguir chegar aí no resultado final. Como assim? Não estou entendendo. Pensa aqui no Excel, por exemplo, se você tem aqui uma tabela, você até pode deixar as formas meio que no automático, depois você vai atualizando as formas, etc. Mas se você tem uma etapa, por exemplo, chegar aqui, deletar essa coluna, inserir uma nova, fazer alguma coisinha assim, você não deixa isso no automático. Com Power Query até isso você deixa no automático, ou seja, todo o processo de manipulação de dados no Power Query ele fica 100% no automático, sem precisar ter o conhecimento técnico de TI. Daí que eu estou a recomendar tecnicamente que quando você tiver uma situação em que você precise fazer um relatório de forma rotineira, eu recomendo tecnicamente que você use o Power Query, ok? Qual é o case, qual é o exercício que a gente está a trazer para hoje? Para hoje, basicamente, é um exercício que a gente até já resolveu aqui no canal, em que nós queremos fazer um relatório de vendas. Ou seja, nós temos duas bases, uma base é de vendas, outra base é uma espécie de categoria e funcionário, ou seja, através da categoria que tem na base de vendas, nós conseguimos descobrir qual é o funcionário que efetuou, qual é o vendedor que executou aquela venda, e depois queremos fazer algumas outras formas para acrescentar mais alguns dados, como por exemplo, verificar, separar aí épocas normais e épocas de pico. O que é época de pico nesse exemplo? É vendas de novembro e dezembro, coisas assim. Aí depois a gente vai explorar mais o exercício à medida que a gente for fazendo. Só que eu precisava dessa introdução por uma razão muito simples, porque essas bases, eu estou a simular aqui um exemplo hipotético. Imagina aí uma área de vendas que tem duas supervisões. Uma supervisão é aquela que aloca compradores, etc. E ela te dá uma base
e depois você tem uma outra área que dá base de venda. Aí você tem duas bases diferentes. Normalmente isso acontece muito aí quando você trabalha em uma área. Normalmente você não trabalha sozinho, você tem os seus stakeholders que fazem interface contigo e aí alguém te dá uma informação, você depois pega a informação um com o outro, aí depois você junta, etc. É por isso que normalmente sempre eu dou cases um pouco parecidos com o dia a dia, que é para você já que sair daqui conseguir fazer, ok? Então, o nosso case de hoje está nesse sentido. Então, o que eu fiz? Vamos supor que você está nessa situação. O que eu fiz? Basicamente, eu criei uma planilha nova do zero, que eu estou chamando aqui de relatório de vendas, ok? E basicamente, aqui do lado, eu escrevi o nosso exercício, que é para a gente vir aqui consultar e entender bem o que pretende se fazer, que é para a gente conseguir fazer esse relatório aqui. Então vamos lá, como é que eu faço, como é que eu começo para usar Power Query? O primeiro passo é aquilo que eu disse, é extração de dados, ou seja, importar os dados, na verdade é importar, nem extrair, né? Mas tudo bem, mas assim, tecnicamente disse extração, transformação e limpeza de dados. Então é por isso que eu estou a usar esse termo extração, é um termo que nem fui eu que inventei, né? É um termo que existe aí, eu só estou usando. Então vamos lá, como é que eu faço para começar a usar Power Query? Ou seja, para puxar os dados, trazer os dados aqui de forma automática. Primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui para Data. Aqui em Data você tem vários comandos e tem esse comando aqui New Query, ou seja, é uma nova query que eu estou iniciando. É aquilo que eu tinha dito, você consegue buscar dados aqui de vários lugares, inclusive da web, de outros bancos de dados, do Access, do SQL Server, etc. Não vamos entrar nisso aí, eu vou puxar aqui dos dados do Access. Por que você não puxa dados de outro lugar? Porque em situações mais comuns, inclusive de uma pasta, tá? Você consegue buscar dados de massa, por aí assim, não vamos explorar isso aqui. Em situações normais de temperatura e pressão, você normalmente, na maioria das vezes, você vai buscar dados do Excel. Então, como é que você sabe? Porque, óbvio, né? Porque eu trabalho com isso faz tempo e provavelmente você também você vai trabalhar com Excel. Ou seja, nosso contexto principal aqui é Excel. É por isso que a gente está usando isso aqui. Clicando aqui nessa opção, você vai ter aqui acesso aos diretórios. Por ironia do destino, né? Eu já estou aqui no diretório certo. E é o que eu vou fazer. Eu vou primeiro puxar aqui a base de vendas, vou clicar em Import. Então ele está processando, vai carregar aqui, vai abrir uma janelinha aqui. E aqui está o meu ficheiro, vendas, lembra? Aquele ficheiro chama-se vendas. Se dentro daquele ficheiro tivesse mais de uma sheet, mais de uma aba lá dentro, todas as abas teriam listadas aqui. Aí, como tem uma, eu já sei que é essa que eu preciso. E só de você clicar numa das abas, cada vez que você clica em várias abas, ele vai te dando aqui uma perspectiva dos dados que você tem, que é para você entender se essa aba que você precisa ou não. Minha opinião técnica é que em vez de clicar em load, que é carregar, eu sugiro que você clique aqui nessa segunda opção, que é Transform Data, para ele abrir o editor do Power Query começar a fazer edições. João, por que você está dando esse conselho, essa dica técnica, essa opinião? Porque normalmente, às vezes, quando ele pode estar assim, aparentemente está tudo bem, mas, por exemplo, esse campo é data, talvez ele pode não reconhecer como data, alguma coisa assim. Então, você pode precisar fazer alguma alteração, alguma manipulação. Então, por isso que eu sugiro sempre clicar aqui para ele abrir a janela do Power Query Editor, tá aqui, ele está processando. Opa, abriu numa outra tela aqui, deixa só trazer para aqui. Ok, ele abre aqui a janela do Power Query Editor, tá aqui, Power Query Editor, Sheet 1, tá aqui. Estou no Excel, apenas abriu o Power Query Editor, só que quando você está com ele aberto, você não consegue mexer aqui atrás, né? Aí então vou deixar aqui no full screen, que é para a gente manipular isso aqui. Aqui do lado você vê as queries, ou seja, as tabelas que você tem. Eu basicamente tenho apenas esta aqui. Um momento só. Eu apenas tenho este aqui, então vou começar já por alterar esse nome aqui. Eu prefiro deixar em BD, que é uma abreviatura para base de dados. Então vai ser uma base de dados de vendas. É isso? Base de dados de vendas. Vou bater um Enter. Ok, mudei. Aí depois a segunda coisa que você precisa fazer é checar, né? Por exemplo, aqui, esses IDs são números. Aqui está com símbolo de número. Dado, aqui está com símbolo de dado. Então assim, está coerente aparentemente. Ok? A princípio tá bom, então já vou avançar. Eu posso fazer uma coisa aqui, por exemplo, posso fechar ou posso fechar e depois de ir lá adicionar puxar a segunda base, ou daqui mesmo posso fazer assim, New Source, File, tenho aqui de novo as opções do Azure, assim, várias coisas mesmo. Eu vou puxar de novo de um ficheiro Excel, vou puxar a segunda base, vai ser categoria funcionário, vou bater um Import. Ok, alguém estava me ligando aí. Então tá aqui, aqui também a planilha, aqui também só tem uma opção, tá aqui.
Veja que aqui, por exemplo, já deu um erro. Só de cara eu já consegui perceber um erro. Por quê? Porque o meu cabeçalho não está correto. Ou seja, a categoria tinha que ser cabeçalho, funcionário tinha que ser cabeçalho. É por isso que eu tinha recomendado sempre para a gente, antes de fazer load, fazer aquele transform dele. Só como a gente já está dentro do Power Query Editor, é só bater um OK que ele já vai trazer para aqui, né? Ou seja, já vai trazer para a gente começar a manipular aqui. Aí assim, uma coisa importante que eu quero que você entenda é, perceba que nós acabamos de puxar essa sheet, né? Perceba que aqui tem 3 steps. Source, ou seja, aquele caminho que a gente foi buscar, navegação, etc. Ele basicamente sempre traz esses 3 steps. Perceba que cada coisa que você vai fazendo aqui dentro, ele grava um step aqui, ou seja, é um step que ele faz. É por isso que eu tinha dito, dentro do Power você consegue automatizar exatamente todos os steps que você tem para fazer essa manipulação de dados. Eu vou deixar aqui em BD, base de dados, categoria. Eu também tenho que deixar os nomes assim, não, isso aqui é um padrão meu que eu uso, que é para conseguir identificar rapidamente quando eu bater o olho, ok? BD categoria funcionar. Vou bater um Enter. Ok. Mudei apenas esse nome aqui. Ainda não acrescentei step nenhum. Perceba que, por exemplo, que a coluna 1 e coluna 2 estão erradas. Eu quero que esta linha seja a coluna. Então vou fazer aqui. Use first row as headers. Vou usar a minha primeira linha como cabeçalho. Só de eu clicar aqui, perceba que aqui tem 3 steps. Quando eu clico aqui, ele acrescenta mais 2 steps. Ou seja, promoveu aqui. Primeiro, o que ele fez? Passou aquelas linhas para cabeçalho. Segundo, ele ajustou os tipos aqui. Só que acho que não fez muita diferença, né? Como assim os tipos de dados? Ele percebe que isso aqui é letra, é texto, desculpa, está aqui como texto, está correto, está coerente. Aí se eu quisesse fazer mais alguma coisa, se quiser acrescentar alguma coluna, ele ia trazer todos os steps. Então você pode anular alguns steps, por exemplo, eu posso apagar isso que eu fiz, se eu quiser. Se eu deixasse aqui, por exemplo, estaria assim, todos os steps. Se eu apago esse, ele volta para aqui. Então aqui ele acrescentou por aí. Então assim, são steps que ficam gravados. Toda vez que eu clicar em refresh lá no Power Query, lá atrás, antes de abrir o Power Query Editor, ele vai ir buscar aquela... Ou seja, vai executar todos esses steps, vai buscar aquela planilha, vai fazer isso. Ele sempre vai fazer isso. Então isso fica 100% no automático. Uma coisa que eu vou fazer aqui, já vou adiantar, quando você vem para File, Opções e Query Options, está processando, está aqui. Você tem 2 opções aqui. Você pode carregar os dados para a sheet, ou seja, esses dados todos, essas informações aqui, elas podem ir lá para a sheet para você ver, você fazer alguma coisa. Eu, nesse caso, quando eu uso o Power Query, normalmente eu não uso essa opção, eu já deixo ele só para carregar no modelo de dados. O que é carregar no modelo de dados? Fica carregado no modelo de dados aqui no Excel e ele não vai mostrar lá na sheet simplesmente, mas eu consigo usar esses dados. Ok? Então eu vou deixar essa opção selecionada, eu vou desmarcar essa aqui. É obrigatório? Não, é opcional. Por que eu vou desmarcar isso aqui? Ok? Porque no meu caso, eu não quero trazer os dados aqui na planilha. Eu só quero aqui na planilha poder fazer meus relatórios e ser feliz. Então vamos lá. Vamos lá começar com o nosso exercício aqui então. Já não me lembro. Deixa eu fechar aqui para eu ver meu exercício. Vou fazer close and load. Aí ele está processando aí. Está aqui, Workbook Queries, que são aquelas 2 tabelas basicamente. Então vamos lá para o nosso exercício só para a gente entender. Nós queremos fazer um relatório de vendas, pretende ver vendas por funcionário, pretende ver vendas por época de pico, novembro, dezembro, etc. Pretende verificar faixas de quantidades. Então vamos lá ficar primeiro com esses 2 exercícios. Venda por funcionário e venda por época de pico. Então precisamos de informações de funcionário na tabela de vendas e informação de pico. Ok. Então o que eu vou fazer aqui? Fazer um right click, edit, para ele abrir o Power Query Editor. Ok? Primeira informação muito importante. A informação de categoria. Aqui, nessa tabela, nós temos categoria funcionário. Nessa tabela, nós temos categoria. Precisamos trazer funcionário para aqui. Ou seja, é o famoso VLOOKUP aí do Excel. Entenda um ponto. Tecnicamente, nós não precisaríamos fazer esse VLOOKUP trazer informação para aqui. As tabelas já assim separadas
nós conseguiremos entregar aquele relatório. Só que para isso nós precisaremos manipular um modelo de dados, ou seja, precisaremos fazer relações entre as tabelas nos modelos de dados, ou seja, precisaremos usar um outro recurso que não é o Power Query, mas também é um recurso que está aqui disponível no Excel. Como o meu objetivo é mostrar o Power Query, eu não vou usar esse recurso, então eu vou ter que puxar de facto a informação de funcionário dessa tabela para essa tabela, para a gente conseguir entregar essa visão, esse relatório que a gente pretende fazer. João, como é que eu faço? Como é que eu faço para juntar a tabela, ou seja, buscar dados de uma tabela para outra usando esse recurso aqui do Power Query, ok? Anota assim, existe essa opção aqui chamada Merge Queries. Merge Queries. Quando você entra aqui e clica Merge Queries, você basicamente tem a possibilidade de cruzar tabelas e começar a trazer informação de uma para outra. Como é que eu faço? Nós estamos aqui na tabela venda, eu não sei se você percebe, estamos na tabela venda, porque eu quero trazer para ela. Se eu quisesse trazer para essa, eu vinha para aqui, mas eu quero trazer para aqui. Então, eu estou nessa tabela, venho aqui para Merge Queries, clico nessa opção e ele vai abrir esse negócio. Então, escolho a tabela, a outra tabela que eu pretendo trazer. Essa aqui que eu estou selecionada, já vem aqui, Current. Então, vou selecionar a outra para aqui embaixo. Como é que eu faço esse VLOOKUP? Se você for a lembrar, ou seja, eu quero trazer essa informação de funcionário para esta tabela. A pergunta que eu preciso me fazer é, qual é a informação, qual é o meu ponto de interseção? Qual é a informação que eu tenho nesta tabela e que também está aqui? Para que eu possa cruzar elas e conseguir trazer informação para esta tabela que eu preciso. É informação de categoria, né? Tem categoria aqui, tem categoria aqui. Então, o que você precisa fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é seleciona em cima desta e seleciona em cima desta. Pronto, já houve uma interseção. Agora, depois da interseção, você precisa saber escolher aqui o tipo de junção. O tipo de junção. Já quais são os tipos de junções que existem? Isso não existe no VLOOKUP, mas aqui existe. Então, assim, é um pouco mais poderoso do que VLOOKUP, ok? Quais são os tipos de junções que a gente tem disponível aqui? Tem o left out, por exemplo. Só que assim, cada tipo de junção, você não precisa memorizar isso aqui, você só precisa ler aqui e entender. Por exemplo, assim, o left out aqui é o que a gente vai usar nesse exemplo. Ele diz assim, pega tudo que está no primeiro e faz match com o segundo. Por que isso é importante? Por quê? Porque o que acontece? Pensa assim, na primeira tabela tem várias categorias, né? Na segunda tem aqui frutas, etc, etc. Tem quatro. Aqui são várias linhas repetidas, né? Só que pensa num exemplo, por exemplo, isso aqui é o relatório de vendas. Pensa naquele exemplo em que aqui, por exemplo, tem uma categoria que aqui não tem. Por quê? Porque essa base pode estar desatualizada, por exemplo. Se você colocar, por exemplo, right out, onde ele pega tudo da segunda tabela, tá aqui, all from second, que ele pega tudo da segunda e junta com a primeira, o que aconteceria é que alguma linha que está aqui, que não estivesse aqui, ficaria de fora. Então, como eu quero garantir que toda a linha que está no relatório de vendas já aparece, independentemente da informação de categoria estar aqui, eu até prefiro que a informação de funcionário fique numa linha vazia, mas que aquela linha de vendas esteja lá, então eu tenho que usar esta aqui. Eu também poderia usar, por exemplo, full out, em que ele ia pegar dos dois. Tipo, aqui poderia ter uma linha que não tem aqui e aqui uma linha que não tem aqui, ele ia trazer os dois, por exemplo. Aí a informação de venda ia ficar vazia por aí. Poderia usar inner join, por exemplo, essa aqui, onde só pega informações que tem aqui e aqui, coisas assim. Nesse exemplo, como é um relatório de vendas, eu quero salvaguardar, eu quero garantir que todas as linhas de vendas estejam lá. Eu hei de usar essa opção aqui de left out. Então, assim, muita atenção aqui com as opções, mas não precisa memorizar, é só ler aqui e entender aí qual é o contexto, qual é a lógica e poder usufruir disso aqui. Eu não vou deixar essa opção, vou bater aqui um OK. E basicamente está aqui. Ele traz aqui, basicamente puxa toda aquela tabela e traz para aqui. O que você precisa fazer aí é clicar aqui, você vê aqui que ele tem todas as colunas daquela outra tabela, você seleciona o que você precisa. Nesse caso a gente precisa apenas de funcionário, ok? E aqui também tem essa opção de usar o nome original da coluna como prefixo. Eu não quero essa opção, vou bater um OK. E ele ficou aqui apenas funcionário. Um momentinho só. Ficou aqui apenas funcionário. Aqui tem... já está correto, basicamente. Está aqui é texto, está como texto. Então, assim, está coerente. Já tem informação de funcionário.
qual é a próxima informação que eu preciso? A próxima informação que eu preciso é de pico, lembra? Ou seja, eu preciso verificar o mês é dezembro, é novembro. Se for dezembro, se for novembro, então eu tenho informação de pico, ok? Um momento, alguém está me a ligar aqui. Então eu tenho informação de pico. É novembro, é dezembro? Sim, então eu tenho informação de pico. Então preciso inserir essa coluna aqui se é uma época de pico ou se é uma época normal. Como é que eu verifico aqui? Tenho aqui data? Tenho informação de mês aqui? Não tenho. Então primeiro preciso inserir uma informação de mês. Então assim, estou a mostrar isso aqui que é para você começar a perceber de facto que o Power Query é poderoso. Ele deixa tudo no automático. Tá aqui, aquele VLOOKUP está aqui já tudo automatizado, já está. Só que você começa a perceber que ele é um bocadinho diferente de você fazer essas coisas todas que a gente está a fazer aqui atrás, aqui no Excel. Por quê? Porque são coisas diferentes mesmo. Você vai ver aqui, por exemplo, a gente vai inserir data aqui. Como é que eu faço? Eu vim para aqui para adicionar uma nova coluna, uma coluna customizada, e você dá um dado aqui, né? Mês, por exemplo. Só que aqui, por exemplo, como é que a gente faria no Excel? Era vir para aqui fazer math e pegar a data, por exemplo. Mas aqui a gente não faz assim. Aqui a gente usa uma nova função, data.monthName, data.monthName, abre parênteses, insere a data lá dentro e fecha, ok? Veja que ela aqui diz que a sintaxe está correta. E depois aqui você até pode colocar outras variáveis, eu não vou explorar isso aí, mas eu que pelo menos consegui pegar o nome do mês e bater no ok. Tá aqui, ele trouxe os meses, por exemplo. Veja que os meses aqui não está com um tipo de dados muito assim coerente. Ele diz que pode ser letra ou número, mas na verdade é só letra. Eu posso forçar aqui a mudança. Veja que ele adicionou a coluna, né? Eu vou forçar a mudança, mas no step, quando eu clico aqui, forço a mudança para apenas texto, ele adiciona aqui change type. Tá aqui, eu posso remover isso aqui, por exemplo, voltar a ficar assim. E aí eu vou forçar a mudança. Então assim, perceba que ele faz tudo que o Excel faz, que a gente faz lá atrás, só que de uma forma um pouco diferente. E aí você precisa começar a se acostumar a isso aqui. Só que ele é muito mais poderoso. Por quê? Porque ele deixa todos os steps no automático. Agora, qual é o ponto aqui? Eu, por exemplo, como é que eu saberia para pegar o mês? Essa é que é a manha. Como é que você faz para... Como é que eu descubro como fazer isso no Power Query? O segredo é você precisa ter muito claro o que você pretende fazer. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter muito claro o que você pretende fazer. Eu, por exemplo, sei que eu preciso de informação, preciso verificar picos de venda, né? Se é dezembro ou novembro, época de pico. Se não for dezembro nem novembro, época baixa, sei lá, época normal. Eu tenho muito claro o que eu preciso fazer. Eu sei que para eu fazer isso eu preciso de informação de mês à parte. E com a informação de mês eu vou sentar um if em cima disso para eu saber, ok, é dezembro, é novembro, fazer minha lógica aí e conseguir ter meu resultado. Como eu tenho muito claro o que eu pretendo fazer, é simples. Eu posso abrir o Google e lá escrever como pegar um mês a partir de uma data no Power Query. Ou como pegar um mês a partir de uma data usando linguagem M. Dá no mesmo. Por quê? Porque o Power Query ele usa a linguagem M. Independentemente de estar no Excel, no Power BI ou qualquer ferramenta que for linguagem M, linguagem M. Então vai ser sempre do mesmo jeito. Essa é que é grande sacada. Por quê? Porque você não vai ficar memorizando como é que essas coisas se fazem. Eu não memorizo essas coisas. Eu o que fiz, por exemplo, para saber como pegar essa data? Para ganhar tempo, antes de entrar na aula, eu googlei. Eu fiz exatamente isso que eu estou te falando. Entrei no Google e escrevi como pegar informação de mês no Power Query. Jô, você vai esquecer amanhã? Claro que sim, não preciso memorizar. O que eu preciso ter é a lógica de saber o que eu pretendo fazer, que exercício eu pretendo realizar, qual é o step que eu pretendo fazer para eu conseguir arranjar a solução e matar isso aí, ok? Dito isso, feito isso, eu já posso inserir informação de pico. Como é que eu faço? Eu venho para aqui para transform, não, add column, de novo, custom, coluna customizada, custom column, aí vai ser pico ou época, sei lá. Então vamos lá, como é que seria um if? Veja só como o Power Query ele é bem diferente do Excel. Como é que seria um if no Excel? O if no Excel seria aquele if, abrir parênteses, aquelas coisas todas. Perceba que aqui é bem diferente, mas a lógica é exatamente igual. É por isso que eu sempre digo, não memoriza. Pegue só a lógica. Se você absorver a lógica, tudo fica simples. Por quê? Porque quando você chega num outro ambiente, você só precisa perguntar qual é a gramática aqui, quais são as regras de jogo, mas você já sabe o que você quer falar.
Se você sabe, epá, eu quero falar isso, aquilo, quando você muda de língua, sai de português para inglês, para espanhol, para italiano, você só precisa entender quais são as regras do jogo lá e começar a falar, você já sabe o que você quer falar, ok? É mais ou menos por aí. Então, qual é a lógica aqui? Como é que funciona os ifs aqui? Vai ser assim, if, se, mês, está aqui mês, eu vou dar um duplo clique para ele já preencher para mim, porque tem que meter esse parente red, aí são as regras do jogo aqui, o M é que manda assim. Se o mês for igual a novembro, ou se o mês for igual a dezembro, tá aqui. Então, como é que eu faço então aqui? Then. Aqui é diferente mesmo. Então vamos lá, tá aqui meu if. Até vou bater este para baixo aqui. If, tá aqui o meu if. Se o mês for novembro ou se o mês for dezembro, então, o que eu quero que ele faça aqui? Época de pico. Eu quero que ele preencha época de pico. Se não, else. Aqui já não é parênteses. Estamos no Power Query. Estamos no Power Query Editor. Estamos a usar uma outra linguagem chamada de linguagem M. Por isso que é diferente mesmo. A lógica é 100% igual. Por isso você tem que pegar a lógica, não tem que memorizar. Ah, mas eu tenho que saber como é que se faz o if else. Esqueceu, hein? Bate no Google. Como escrever. Ou escreve assim, nomenclatura de if no Power Query Editor ou na linguagem M. Então assim, se não for dezembro, nem novembro, se não for nem novembro, nem dezembro, não é época de pico, mas sim é época normal. E perceba que ele sempre fica controlado a sintaxe. Se eu só deu apagar isso aqui, ele já dá aqui erro, por exemplo. Só deu acrescentar isso aqui, ele diz assim, sintaxe ok, tá fine. Pode estar sintaxe ok, mas não passar também, né? Mas você vai descobrir depois de você clicar ok, você vê se ele preencheu ou não. E tá aqui, fevereiro, maio, época normal, dezembro, época de pico. Ele não está coerente. O tipo de dado não bateu muito bem. Eu vou forçar isso aqui também para ficar texto. E aí tá, por exemplo. Tá aqui. Já tem essas duas informações. Posso pegar a informação do mês, arrastar lá e deixar aqui ao lado da data. Ele reordenou a coluna. É um step. Ah, já da próxima. Ele vai puxar aqui. Por exemplo, assim, quando eu fizer um refresh. O que é esse refresh que eu estou a dizer? Deixa eu só fechar aqui. Vou fazer close and load. Só pra você entender. Aí ele está fazendo aqui loading data, waiting, atualizou. Só sempre que eu ver aqui, vamos supor que alguém chegou naquelas tabelas lá, acrescentou linhas. Só de eu chegar aqui e fazer assim, refresh all, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O Power ele vai executar todo aquele step de novo. Vai copiar aqueles dados, vai acrescentar essa coluna, vai pegar aquela coluna de mês, vai reordenar, vai trazer ela para aqui para o meio. Ela vai fazer exatamente aquilo tudo que a gente fez ali. E se eu quiser, ainda posso ter o privilégio de pegar esse dado e trazer lá para o meu Excel e poder usar. Nesse caso em específico, eu não estou interessado para não deixar minha planilha muito pesada. Por quê? Porque o que eu quero entregar no final é meu relatório. A manipulação de dados ela pode ficar aqui escondida mesmo, não me interessa. Então vamos lá, vou fechar. Quais são os outros exemplos que a gente tem? A gente tem ainda aqui alguns desafios. Tem alguns desafios aqui, por exemplo, pretende filtrar informações por data. Isso aqui a gente nem precisa se preocupar porque a informação de data já está lá. Pretende verificar faixas de quantidade servida, de 0 a 1, de 50 a 100, etc. Eu depois posso fazer isso aí, fica para o TPC, não sei, vamos ver. Mas eu quero te mostrar aqui como é que a gente já começa a usar isso aqui, só para você ver que a gente já pode usar mesmo sem ter as abas aqui. Vou botar aqui unhide, está desabilitado, ou seja, não tem dados aqui na planilha mesmo. Os dados estão lá no Data Model, no modelo de dados. Como é que eu uso então esses dados? Não vejo a hora de poder fazer meu relatório. Basicamente, deixa eu só afastar um bocadinho para aqui. Para o local escondido e vou clicar aqui. Você pode vir aqui fazer insert. Vou inserir uma tabela dinâmica. E aqui, ele até já selecionou para mim, né? Use this workbooks data model, ou seja, modelo de dados. Vou usar aquelas tabelas mesmo elas não estando aqui. E vou bater no OK aqui. E está aqui, no modelo de dados, eu tenho aqui as minhas. Tenho aqui tudo que eu preciso para poder usar. Tá aqui a minha tabela de categoria que eu não vou usar, basicamente eu tenho tudo aqui em vendas. Então se eu quiser, por exemplo, assim, pretendo fazer relatório de vendas por funcionário, agora está simples, né? Se eu vir aqui pegar o funcionário e puxar aí, posso contabilizar itens, por exemplo.
Vou mudar aqui de SAM para account, vou bater no OK e está aqui, por exemplo. Selecionando aqui, fazendo insert, eu consigo vir para aqui, inserir um gráfico e trazer esse gráfico para aqui. Deixa eu só clicar aqui fora. Posso fechar um bocadinho meu modelo de dados. Posso fechar também, sim senhor. E depois eu te ensino a habilitar eles. Ok? Vou fazer aqui. Vou basicamente ocultar todos os botões. Vou remover essas linhas. Vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui. Vou mudar aqui o título. Relatório de vendas. Vou adicionar aqui. Vou pegar essa informação. Vou, sei lá, pintar aqui para ficar condizente aí com as coisas do repórter. Então assim, a coisa começa a sair. Ou seja, se alguém que não conhece Power nunca ouviu falar, pega a tua base, ela não entende de onde é que essa informação está vindo. Porque está vindo teu modelo de dados, sua planilha fica um pouco mais leve quando você não traz aquele modelo de dados para aqui para o Excel. E realmente, às vezes, muitas das vezes, quando você usa Power, você não precisa trazer o teu modelo de dados para aqui. Por quê? Por um momento você quer usar aquela informação que você manipulou para fazer algum relatório, alguma coisa. Se você precisar daquela tabela propriamente dita, que é para fazer alguma coisa aqui, que eu não sei que coisa é essa que você vai querer aprontar com aquela tabela, por lá no Power você já consegue fazer tudo. Aí você talvez traz esses dados para aqui. Se você precisar de habilitar de novo, é só vir para aqui para o Data. Você faz show queries, ele te mostra de novo aqui os dados, aí você clica aqui, vem para aqui para o Edit, você volta aqui para o Power Query, ok? Vamos lá ver aqui qual é o outro exercício que está sobrando, por exemplo. Ele diz assim, pretende verificar faixas de quantidade servida. O que seria? Nós teremos que vir aqui para o Power Query, inserir mais uma coluna aqui, fazer mais alguns ifs aqui. Se a quantidade servida estiver entre 0 a tanto, ou seja, são ifs dentro de ifs. Como eu já te entreguei aí como se usa if, eu já te entreguei aqui o básico para você conseguir usar e usar o Power Query, explorar ele, manipular dados. Eu vou deixar esse exercício como TPC. Esse exercício 3 aqui ele fica como TPC. Você precisa fazer ele e depois puxar aqui uma tabela dinâmica, puxar a quantidade servida para funcionar, fazer um gráfico e trazer o gráfico para aqui, meter filtros e tá aí. Mas assim, meu objetivo, eu sinto que eu fiz a minha parte, te entreguei a manipulação de dados no Power Query, que era para você conseguir entender aí como fazer esses GIFs, essas coisinhas básicas. Você chegou até aqui, já deixa um like, te vejo na próxima aula.